este é um livro que se pode chamar talvez um diário heterodoxo, desde logo porque não é datado, porque não é um registro das coisas que me acontecem, porque não trata de mim pessoalmente, mas é o meu mundo interior que de algum modo aparece lá. Isso é verdade. Até nas coisas mais íntimas, como alguns sonhos. Há coisas que são retiradas de vários cadernos. Eu registrei coisas durante 30 anos e em vários cadernos. Há o livro dos sonhos, há o caderno de Sintra, há o caderno de São Paulo, que foram lugares por onde eu tenho passado. E há outros cadernos em que eu não toquei aqui, vivi em Berlim, também há o caderno de Berlim, onde vivi na Alemanha 3 anos, em Berlim 2, em São Paulo vivi 2 também, em Moçambique também estive há algum tempo, embora de passagem. Portanto, há registro de muita coisa, há notas de leituras, há pequenos contos de vez em quando, ou algo parecido com um conto. Enfim, são registros muito heterogéneos e de várias épocas da vida. Porque eu acho que o nosso mundo interior não é datado. Nós, se quisermos contar a nossa biografia, não a pomos por ordem cronológica, a não ser com um esforço de arrumação. O que nos vem à cabeça são instantes, são momentos, são memórias de determinadas épocas da nossa vida, determinados acontecimentos, determinadas coisas que nos marcaram e que aconteceram até a outras pessoas. É um registro também do nosso mundo coletivo, da nossa época. E é isso que nos vem à ideia. E nós voltamos muitas vezes atrás e até repensamos as coisas de uma maneira diferente daquela maneira como as vimos há anos atrás. Se olharmos, por exemplo, para coisas ou memórias da infância ou da adolescência, vamos-las transformando à medida que o tempo passa e que nós amadurecemos. E essa liberdade de poder voltar atrás e olhar outra vez as coisas, eu acho que o diário não tem, além de que o diário é uma posição que a mim pessoalmente não me atrai. Eu não me vejo no papel de um diarista a registar o que me acontece todos os dias. Primeiro porque não gosto de obrigações assim em que necessariamente uma pessoa faz um compromisso de, mesmo que não seja diariamente, ir registando coisas. E depois porque o diarista, quer queira, quer não, coloca-se no centro da perspectiva. E eu também gosto de uma posição em que não há um eu narrativo por detrás, há vários. O meu mundo interior está lá, mas estilhaçado em muitas perspectivas que são também de outras pessoas, que vêm de outros lugares e de outros momentos. Então, eu vou começar por ler alguma coisa, só para vos dar um pouco a ideia de como é que o livro está organizado. Talvez comece um pouco justamente pelas primeiras páginas, que dizem: continuo a registar notas em pequenos cadernos, como sempre fiz ao longo dos anos. Datei-as e poderiam corresponder a um calendário, mas relendo-as apercebo-me da impossibilidade de arrumá-las. Apesar das datas, resistem a qualquer ordem, insistem em continuar soltas. Posso começar a lê-las pelo fim ou pelo meio. Não existe a ponta do novelo. Ou fui eu que a deixei cair e perdi-a. Tudo remete sempre para outra coisa. Vivemos simultaneamente em muitos tempos e lugares. E não sabemos quem somos. Seremos depois o caminho que fizermos, pensamos. Mas não há depois. Só há caminhos no meio de outros caminhos que nunca começam nem acabam. Cada livro é sempre entre a razão e a loucura, a palavra e o silêncio. Um pouco mais, talvez devesse dizer um pouco menos de desespero, e seria simplesmente a página vazia.
Suspendo-me frequentemente a meio da escrita, interrompo, adio, porque não aguento a sua claridade. Recuo, demoro tempo, muito mais do que o que necessito, o que é outra forma de fuga. E depois volto de novo e recomeço. A vida como um jogo de cartas, cujas regras ela desconhecia, mas procurava desesperadamente entender. Como na infância olhava o avô a jogar póquer com um grupo de amigos e tentava descobrir como era o jogo, mas nenhum deles lhe dizia uma única palavra. Continuavam mergulhados nas cartas como sonâmbulos ou bêbados. E era sempre de fora que ela olhava. Portanto, a ideia de que a vida é incompreensível, não sabemos as regras, não sabemos quem somos, vamos fazendo um caminho, como dizia Cavafis no poema Ítaca, não há um lugar de chegada, o que existe é o caminho, e por isso viajante faz o caminho o mais devagar possível. Porque de facto nós somos um feixe de eus contraditórios. A ideia de um eu é uma construção mental. Nós somos muitas coisas, o inconsciente entra de uma maneira muito profunda naquilo que nós fazemos e na nossa vida, e há sempre uma grande parte que nós controlamos. E tenho aqui, por acaso, uma amiga psicanalista e também crítica literária, a doutora Diolinda Santos Costa, que sabe muito mais disto do que eu, embora eu, que sou uma pessoa que nunca seria capaz de fazer análise, acho que uma análise me daria, se calhar, uma racionalidade que eu também não quero. Prefiro ir fazendo às cegas o meu próprio caminho e fazendo uma procura sozinha. No entanto, eu passei anos em que li Freud, em que li Jung, em que li os psicanalistas, porque na época em que eu estava a dar aulas na universidade havia três correntes fundamentais no ensino da literatura. Havia a corrente linguística, que nunca me interessou nada, havia a corrente sociológica, que era radicalmente marxista, de uma maneira muito fechada, que também não me interessava, e havia a corrente psicanalítica. E foi essa que mais me interessou, embora eu também não fosse ortodoxa. Eu não sou ortodoxa em nada, também não me sinto ligada a nenhuma religião pessoal, embora me sinta ligada ao espírito do cristianismo, tive educação católica, mas não me sinto parte do corpo da Igreja. Sinto-me sempre, de algum modo, uma pessoa que defende o seu território e quer a liberdade de pensar sem nenhum constrangimento. E para mim Jung foi muitas vezes mais interessante do que Freud. Outras vezes era Freud que era mais iluminador, digamos. E eu, por exemplo, gosto muito dos livros que vos recomendo de um psicanalista americano chamado Irving Yalom, que escreveu o que ele chama teaching novels, novelas que ensinam sobre temas filosóficos, porque ele acha que a filosofia é uma maneira de conhecimento, e a psicanálise tem tudo a ver com a psicologia. Ele achava em criança, quando ele vinha de uma família muito pobre, a minha informação é toda da internet e de Facebook, onde ele também está, e estão inclusive algumas entrevistas com ele. E ele acha que não é um escritor no sentido ortodoxo, e realmente talvez não seja, mas os livros dele valem imensa pena ser lidos, porque ele transmite uma grande experiência de vida e um grande conhecimento do mundo. O mais recente chama-se O Problema Descartes, e é extremamente interessante. E para nós, de uma maneira especial, até porque Descartes era um judeu de origem portuguesa que foi viver na Holanda, como todos sabemos, expulso ou com receio de ser morto pela Inquisição, que mesmo lá também o controlava, mas ele manteve sempre um espírito livre. E depois, em paralelo, ele põe como uma história moderna dos tempos da perseguição nazi aos judeus.
Portanto, são duas figuras e dois tempos que ele retrata no livro. Mas a certa altura eu escrevo aqui: sempre achei que os sonhos eram narrativas limite, literatura em estado puro, muito antes de saber do surrealismo e de ter lido Freud, Jung ou qualquer outro. É talvez assim que todos caminhamos, entre o mundo onírico, onde aparentemente nada faz sentido, e o mundo não menos absurdo do que acontece ou nos acontece. Eu dou o exemplo de um sonho, se quiserem, retirado do livro de sonhos. Então, ouço uma orquestra de que vejo com nitidez parte dos músicos, entre eles um saxofonista que toca a solo um tema ligeiro, Auf Wiedersehen Berlin, Adeus Berlim. É uma música alegre, entre marcha e passo doble, que tem alguma coisa de libertador e me arrebata. A seguir sirgo num barco, a uma velocidade vertiginosa, mas o barco não tem a morada nem limites. É como se estivesse sentada numa estrada e fosse projetada juntamente com ela a uma velocidade alucinante. Fecho os olhos e deixo-me ir, mas não há nenhum lugar onde agarrar-me e tenho medo de cair no mar. Há depois um enorme navio afundado na Austrália. A parte que fica à superfície parece a espinha dorsal de um dinossauro de ferro. Deixou de haver praia no lugar onde ela se afundou e o mar está poluído, cor de barro. Além disso, há uma parte do navio debaixo d'água que nunca será possível remover. Por isso, a Austrália vai receber um subsídio a fundo perdido para tapar o navio afundado com uma grande caixa negra de cimento que isolará a poluição. A caixa terá a aparência de um rochedo para atenuar os danos na paisagem. Alguns, durante o sonho, sobressaem as palavras a fundo perdido. Desapareceu a ideia de subsídio, não sei se é o mar ou o navio que não tem fundo. Não sei se o sentido é o fundo está perdido e por isso a queda nunca terá fim, ou no fundo tudo está perdido e o que quer que se faça é apenas um remendo na paisagem. Definições de eu: poço sem fundo, onde nunca se acaba de cair. Sucessão de camadas de sentido em torno de um núcleo vazio. Tudo seria naturalmente mais fácil se não caminhássemos sozinhos, mas cada um é único e segue sempre sozinho. As águas livres. As palavras vêm ter comigo, tão carregadas de sentidos que resisto a seguir qualquer deles. Por agora só sei que será esse o nome de um caderno, o segundo. O primeiro, a que na altura não chamei caderno, foi Os Guarda-Chuvas Cintilantes. Dei-lhe como subtítulo Diário, o que provavelmente desconcertou os leitores. Na verdade, é um diário heterodoxo que quebra os dois pilares em que era suposto assentar, o eu e o tempo. O eu surge como um feixe de possibilidades e o tempo é arbitrário, recortado de um calendário impossível. Nesse primeiro caderno, que vai ser reeditado com o título de Caderno 1 e subtítulo Os Guarda-Chuvas Cintilantes, diz-se, por exemplo, segunda 3, quarta 24. E nunca se sabe qual é o mês nem qual é o ano. Portanto, é um calendário completamente impossível. O tempo não existe, é arbitrário. Mantenho a descrença na objetividade e o mesmo desinteresse pela cronologia. Atrai-me uma espécie de avesso das coisas, uma dimensão rebelde à tirania racional. Houve quem, apesar de tudo, chamasse romance aos guarda-chuvas. Julgo que poderia ser talvez um romance ao contrário, sem uma história dentro, embora muitas histórias possam assomar à superfície para logo desaparecerem, porque não quero contar nenhuma.
e onde não há um narrador, mas apenas as sombras que ele deixa na parede. Escrevia muitas vezes ela e não eu, como já notaram se calhar, porque não queria ficar prisioneira de si mesma, porque o gosto de fabular era mais forte, porque se defendia melhor contra o tempo e os factos, distanciando-se deles, porque nenhuma vida lhe parecia suficientemente boa para entrar nela definitivamente. Talvez por tudo isso, e também pela sensação de que a qualquer momento poder dar um salto e olhar de fora era uma maneira esperta de ficar a salvo de sofrer ou de escapar à morte, sabendo naturalmente que era apenas um jogo que jogava consigo. Mas qualquer jogo é terrivelmente sério. Todos os jogadores sabem disso. Um amigo psiquiatra dedica-se ao espiritismo e passou a viver em coordenadas diferentes do comum dos mortais. Penso que há uma fuga, como qualquer outra, a loucura, por exemplo, e que ele deve ter perdido muita coisa na vida antes de ter tomado esse caminho. São, em geral, os que foram muito feridos que se evadem para outras dimensões. Vou talvez ler, para terminar, uma espécie de um conto do Caderno de São Paulo. De repente, numa grande cidade do universo, a desordem, ou antes, uma ordem diferente, instaurou-se, apanhando os seres humanos de surpresa. Ou talvez não fosse de repente, e tudo tenha sido, pelo contrário, o resultado de um longo e lento processo subterrâneo que a certa altura ganhou força e movimento e se concretizou. Verificou-se então que, por qualquer razão desconhecida para os humanos, algo perturbou a ordem habitual das coisas e desequilibrou o universo. A modificação foi no início silenciosa e parece ter principiado com a movimentação das plantas aromáticas. Efetivamente, há algumas espécies, para além de outras identificadas como a salva, o rosmaninho, o tomilho, a hortelã piperácea, o basílico e a manjerona, começaram a avançar no solo, atirando as folhas para os lados, como braços abertos contra o vento. À sua passagem, outras plantas, ou de acordo com outros testemunhos, todas as plantas as seguiram. Foram vistas pelo menos a melissa, a valeriana, a petúnia, a giesta, as chagas, a figueira da barbárie, o agave, a palma, e também a lavanda avançou no caminho, agitando os seus cachos azuis escuros. O movimento das plantas orientou-se na direção das casas, e o primeiro contacto com os humanos foi suave, quase irónico. A salva roçou nas pernas das pessoas as suas folhas de fina lanugem, macia e sinuosa como um gato, e como um gato passou despercebida a quem se movimentava de um lado para o outro, ocupado nas 1001 tarefas cotidianas. Só mais tarde se ouviram gritos de dor e de angústia, e muitas pessoas foram encontradas mortas, com as casas cheias de plantas diferentes das que tinham sido vistas caminhar. Os factos nunca se chegaram a apurar ao certo, mas presume-se que as plantas se tinham disfarçado, fingindo que não eram venenosas. A melissa era afinal a beladona, a valeriana o estramónio, o basílico o pinhão paraguaio.
a manjerona o oficial de sala, a figueira da barbárie o coração de negro, a petúnia ou a salva a flor das almas. Ou fazendo fé noutros testemunhos, todas eram diferentes disfarços do acónito, porque por todo o lado foram encontrados ramos dessa planta grudados à boca e às mãos dos mortos, de onde nenhuma força os conseguiu arrancar. Tornou-se assim necessário deitar os mortos nos caixões, segurando ramos de acónito, e quem ficou a velar nessa noite foi testemunha de que dentro dos caixões as plantas continuavam a crescer velozmente, com um sussurro que primeiro foi erradamente interpretado como vento ou chuva, até que o estalar da madeira se tornou mais forte e novos ramos brotaram das frinchas recém-abertas dos caixões. Foi talvez nesse momento que as pessoas ainda vivas tentaram sair em confusão das casas e verificaram com terror que as portas estavam trancadas por pesados objetos que do interior não puderam identificar, mas depois se verificou serem árvores. Diante de cada porta e de cada janela havia árvores, vedando a saída. As pessoas compreenderam que estavam aprisionadas pelas plantas e queriam sufocar com o seu cheiro demasiado intenso, a sua transpiração vegetal que tornava o ar irrespirável à medida que a temperatura subia. Gerou-se então um movimento de pânico, como os poucos sobreviventes confirmaram, e se comprovou pelo número de corpos pisados encontrados depois. Teria sido também nessa altura que a chuva começou a cair com força, com o ruído de um ribeiro galgando as margens, enquanto se tornava cada vez mais audível o sussurro do crescimento das plantas, como se brotassem do ruído da chuva. Os tetos e soalhos começaram a ceder, enquanto novas plantas se infiltravam, troncos, ramos, folhas entravam rastejando, deslizando pelo chão em redor das paredes e enroscando-se nos corpos convulsivos das pessoas. Segundo alguns, foi nessa altura em que os humanos sucumbiam asfixiados que os animais selvagens se aproximaram das casas e olharam do lado de fora, imóveis sob a chuva, com as cabeças encostadas aos vidros. Nunca foi possível explicar como e porquê se evadiram do zoo àquela hora, como se tudo obedecesse minuciosamente a um plano. Considerou-se, aliás, que evadir-se era no contexto um termo inadequado, pois os animais saíram com naturalidade para a rua, como se fosse esse o seu hábito. Houve, por exemplo, quem afirmasse ter visto uma girafa entrando num autocarro e um tapir, ou talvez uma anta malaia, sentada num banco de jardim. Parecia natural e comedida a atitude dos animais, colando a cabeça aos vidros, contemplando a agonia dolorosa das pessoas. Mantiveram-se imóveis, apenas os seus olhos pestanejavam de vez em quando para focar melhor as imagens através da água da chuva que fustigava as janelas. Violenta foi, pelo contrário, a modificação do comportamento dos animais domésticos. Disse-se que os cavalos rebentaram as portas dos estábulos, galgaram de um salto ruas e avenidas, campos e valados e partiram correndo até ao mar, atirando contra as ondas dos seus corpos, que de repente eram enormes e verdes e dançavam na luz, com crinas soltas. Ao saírem do mar, os seus cascos faiscavam na areia, sobre a qual partiram correndo até desaparecer no horizonte. Igualmente se contou que o ladrar dos cães se converteu em uivos, que as suas orelhas cresceram e as suas patas endurecidas se alargaram, que rebentaram todas as correntes e, quando se tornaram finalmente em lobos, tomaram correndo o caminho da montanha. Mais subtil terá sido a modificação do gato, que primeiro se traduziu numa profusão de saltos inquietos e desencontrados em todas as direções do vento. Mas gradualmente o seu corpo alongou-se, na extremidade do dorso cada vez mais flexível, a cabeça cresceu e as orelhas tornaram-se pontiagudas, enquanto as patas continuavam a procurar novas maneiras mais íntimas e seguras de pisar o solo. Quando finalmente encontraram a maneira exata e um novo contacto se estabeleceu entre o animal e a terra, ele formou o verdadeiro salto e desapareceu, transformado em lince, na floresta que crescia cada vez mais depressa e começava a avançar sobre a cidade. Isto vem num contexto em que se sente que o Brasil inteiro, e São Paulo de uma maneira especial, que era uma cidade
atacada de gigantismo, como ainda hoje tem o dobro da população de Portugal, tem 20 milhões de habitantes, e onde na altura em que eu lá estive, no fim dos anos 70, havia uma diferença brutal entre ricos e pobres e se devastava a floresta amazónica a um ritmo muito mais alucinante do que hoje, mas se sentia uma tensão social terrível, sobretudo quem vinha de fora da Europa, como eu, percebia que era um barril de pólvora que iria explodir ou que poderia explodir a qualquer momento. Hoje o Brasil resolveu alguns problemas, 30 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza, mas o Brasil continua a ter imensos problemas a resolver, o maior dos quais é uma corrupção enorme. Nós não podemos criticar, porque também a temos, mas eu acho que nos países fora da Europa a corrupção é mais avassaladora, e esta espécie de pesadelo em que as plantas se revoltam, as árvores se revoltam, os animais se revoltam e vão matar as pessoas e vão persegui-las até casa, é uma espécie de pesadelo do que poderia ser um pesadelo social e do que poderá ser no mundo se não mudarmos o contrato social que existe em todas as sociedades do mundo, na América, como na Europa, como na África, como no Brasil e nos outros países sul-americanos. O mundo tem de ser repensado e o contrato social tem que ser mudado. Temos que ter deveres e direitos e exigir a mesma coisa dos governos que nos governam. Não podemos continuar a ter só deveres e a ver que quem nos governa mal e nos conduz para abismos e para desigualdades sociais cada vez maiores. O Brasil também está, neste momento, a contestar fortemente a ordem social que tem, e a América também, e a Europa também, é um problema mundial. Eu acho que chegamos a um ponto em que temos que repensar e que tem que haver mais justiça e que temos que exigir aos ricos e poderosos que mudem a sua atitude em relação ao povo. Os poderosos têm muito mais responsabilidades do que os pequenos e os que não têm poder nem voz. E o que me parece muitas vezes, embora eu, como digo, não me sinta ligada a nenhuma religião, mas a Bíblia e a Odisseia de Homero são os grandes livros da minha vida. E eu muitas vezes penso que estamos a fazer uma interpretação absolutamente perversa da parábola dos talentos, em que no fim se diz aquele que mais tem, àquele que mais tem, mais será dado, e àquele que pouco ou nada tem, ainda mesmo esse pouco será tirado. Obviamente que o contexto não é esse. É dizer que ninguém tem o direito de ter capacidades que não põem a render ao serviço da sociedade. E há uma outra parábola no Evangelho de São Lucas que diz que o feitor que ficou a tomar conta dos bens do Senhor enquanto ele se ausentava, houve o bom e o mau feitor, houve o que administrou bem os bens e houve outro que os usou em seu próprio proveito e se pôs a comer e a beber e a bater nos criados, e quando veio o Senhor castigou-o porque disse: a quem muita responsabilidade é dada, muita responsabilidade é pedida. E eu acho que isto continua 2000 anos depois a dar-nos que pensar.